Nos últimos dias, um pânico desproporcional tomou conta dos brasileiros, em razão de um possível tsunami que atingiria o Nordeste em consequência da erupção explosiva do vulcão espanhol Cumbre Vieja. Deixando de lado o alarmismo e as brincadeiras na internet, o fato é que sim, nosso país já foi atingido por um tsunami. Mas, qual a possibilidade de acontecer novamente? É sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. A erupção do vulcão Cumbre Vieja, no final de semana, levou muitas pessoas a se perguntarem se o evento do outro lado do Oceano Atlântico poderia causar um tsunami no Brasil. Especialistas dizem que a possibilidade de um tsunami é remota, mas o Brasil já registrou um tsunami no passado. Um dos estudos mais recentes realizado em 2020 pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro afirma que o Brasil já foi atingido por um tsunami em 1755. Ao contrário de tsunamis mais conhecidos, esse tsunami teria sido causado pelo forte terremoto que sacudiu Lisboa, em Portugal, naquele ano, no outro lado do Oceano Atlântico. O terremoto de 1755 foi o maior já registrado na Europa, com magnitude de 8,7. Ele destruiu Lisboa, grande parte do sul da Espanha e do Marrocos, e causou um enorme tsunami que atingiu a Irlanda e o Caribe. As estimativas de vítimas variam pela carência de registros, mas as menores estão entre 20 mil e 30 mil óbitos, enquanto as maiores falam de 100 mil. O terremoto também deu início a uma era moderna nos estudos sismológicos. A onda gigante que se formou com o terremoto em Lisboa atravessou o Atlântico e causou estragos na costa brasileira, afirma o trabalho liderado pelo professor Francisco Dourado, do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres. A pesquisa foi feita com base em levantamento histórico do professor Alberto Veloso, autor do livro Tremeu a Europa e o Brasil também. Os pesquisadores da equipe de Dourado realizaram um trabalho de campo ao longo de 270 quilômetros e 22 praias entre Rio Grande do Norte e o sul de Pernambuco. Algumas cartas da época relatam o ocorrido. No início da tarde, 1º de novembro de 1755, um tsunami atingiu o litoral do Nordeste. Ele penetrou terra adentro, destruiu habitações modestas e desapareceu com 2 pessoas. Isso é desconhecido da maioria dos brasileiros, diz Veloso. Há relatos, 4 cartas da época falando sobre o maremoto no Brasil. Essas cartas foram escritas pelo arcebispo da Bahia, pelos governadores de Pernambuco e da Paraíba e por um militar, e estão no arquivo histórico ultramarino de Lisboa. As águas transcenderam os limites e fizeram fugir os habitantes das praias, diz uma carta de 10 de maio de 1756, relatando o episódio acontecido em 1º de novembro do ano anterior em praias da Paraíba. Outra carta, relatada por Veloso de 4 de março de 1756, diz: em Lucena e Tamandaré, a enchente do terremoto entrou pela terra adentro, coisa de 1 légua, e levou algumas casas de palhoça e falta um rapaz e uma mulher. Pesquisadores brasileiros e portugueses disseram ter coletado vestígios de micro-animais e de elementos químicos que só poderiam ter sido trazidos a determinadas praias brasileiras por grandes ondas. O primeiro passo foi fazer uma simulação matemática de como teria sido o tsunami. Baseado nessa simulação, os pesquisadores foram a campo. Na praia de Pontinhas, na Paraíba, eles identificaram a camada de areia grossa que teria vestígios do fenômeno. Segundo o estudo, na região da praia de Lucena, na Paraíba, as ondas variam entre 1,8 e 1,7 metros de altura. Na região pernambucana de Tamandaré, as ondas atingiram 1,9 a 1,8 metros, com grande volume de água. As ondas inundaram até 4 quilômetros terra adentro,
principalmente em locais banhados por rios e nas proximidades da ilha de Itamaracá, no Pernambuco. O artigo do professor Velasco também especula sobre a possibilidade de um tsunami se formar com a erupção do Cumbre Vieja. Se ao invés do passado voltarmos ao futuro, podemos nos deparar com a ameaça de um possível mega tsunami partindo do meio do Oceano Atlântico. O alerta partiu de pesquisadores britânicos e ganhou notoriedade após o maremoto da Indonésia de 2004, escreve ele. O estudo sugere que durante uma nova erupção do vulcão Cumbre Vieja, um de seus flancos colapsaria em direção ao mar, provocando um imenso tsunami, principalmente contra a costa das Américas. Dependendo do volume das rochas envolvidas, enormes ondas com amplitude de 15 a 20 metros chegariam à costa dos Estados Unidos e também ao litoral norte do Brasil. Mas o professor afirma que tsunamis provocados por erupções de vulcões são raros e que há poucos dados sobre Cumbre Vieja para se especular sobre a formação de um tsunami no litoral do Brasil. O artigo é polêmico pelo tema incomum e por envolver mecanismos desconhecidos, como grandes colapsos laterais em ilhas vulcânicas. Os pesquisadores enfatizaram o pior cenário, ao admitir a caída total do bloco rochoso, uma vez que ele poderia vir abaixo em partes e o impacto final seria bem menor. Outra questão é saber se o tsunami se dispersaria rapidamente ou se propagaria a distâncias transoceânicas, implicando, nesse caso, grande perigo a populações costeiras. Apesar de todas as incertezas de ocorrência, um tsunami dessa natureza produziria danos por quase todo o Atlântico. O professor finaliza dizendo: não há por que temer em nosso litoral. O aparecimento de tsunamis com a grandeza e o mecanismo sísmico similares aos dos acontecidos no Japão em 2011 ou na Indonésia em 2004. A possibilidade de um novo tsunami foi praticamente descartada por geólogos brasileiros, que publicou em sua página no Facebook um post sobre o tema. A origem dessa preocupação seria de um feito por geólogos americanos sobre a possibilidade de um desabamento de uma parte da ilha provocar um tsunami no Brasil. Mesmo aquele estudo considerava remota essa possibilidade. Mas quero saber da sua opinião. O que acha disso tudo? O Brasil corre risco de ser atingido por um tsunami? Você sabia que isso já tinha acontecido? Deixe nos comentários. E se gosta de curiosidades, você está no lugar certo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar bem informado e me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!